Olá a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, no estudo sequencial da Revista Espírita de Allan Kardec. Recebam o nosso abraço afetuoso e dando seguimento à Revista Espírita, agora de novembro de 1858. Nessa revista, Kardec trará 10 itens e, como de hábito, nós vamos falar rapidamente sobre alguns deles e usar um pouco mais de tempo, se aprofundar um pouco mais em 3 desses artigos. Os 3 primeiros artigos da revista de novembro de 58 serão objeto do nosso estudo mais aprofundado. Logo mais, polêmica espírita, pluralidade das existências e problemas morais sobre o suicídio. Mas Kardec também trará a questão das palestras familiares de além-túmulo. Nós já vamos nos acostumando, porque Kardec evocava alguns espíritos ou havia comunicações espontâneas e ele entendia útil, apropriado, relevante transcrever essas comunicações, esses diálogos espirituais, porque estão cheios de ensinamentos para nós. Nessa revista há 2 comunicações. A primeira delas, de Mehemet Ali, vocês vão lembrar porque na revista de abril de 1858, Ali Kardec já havia inserido uma comunicação desse espírito, ele que foi egípcio, no século XVII, século XVIII, final do século XVIII aproximadamente, e ele foi envolvido com guerras, com assassinatos. Ele era um antigo pachá. Pachá era um alto cargo do comando do Egito, ali junto com os sultões, mas era um alto cargo. E ele então entra em guerra, derruba o sultão da época, e naturalmente que estava em sofrimento no mundo espiritual por conta dessas atrocidades, dessas mortes. Mas aqui Kardec traz mais uma comunicação desse espírito, e aqui nós percebemos que ele também viveu no Egito Antigo, na época dos faraós, e ele traz algumas considerações bem interessantes. Ele faz uma análise, como já tinha feito na primeira comunicação, de comparação entre a religião muçulmana e a cristã, e aqui é uma análise dele, do espírito, e ele agora, no mundo espiritual, chega a reconhecer a grandeza da religião cristã, que está acima daquela que ele professava, naturalmente pela grandeza do Cristo. Agora ele pôde observar isso no mundo espiritual. E ele também vai falar daquela época. Kardec pergunta sobre as pirâmides, e ele vai falar que as pirâmides eram sepulcros e templos de iniciação religiosa, e fala que as pirâmides foram erguidas à base de muito sofrimento, de muita força, sob a massa inumerável de pessoas, de operários que tiveram que realizar esse trabalho forçado para que as pirâmides se consumassem. E em relação a essa questão das pirâmides, é interessante porque aqui nós fazemos uma conexão com a obra Caminho da Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Quem quiser buscar lá uma leitura mais apurada sobre a civilização egípcia, sob a perspectiva do mundo espiritual, capítulo 4, Emmanuel fala que as pirâmides, a construção delas foi objeto de inspiração, claro, por ser um trabalho pesado, à época necessitaria do esforço humano, e que as pirâmides trazem ali ensinamentos, mensagens ocultas que viriam e seriam descobertas no futuro. Inclusive, Emmanuel fala de revelações e mensagens e ensinamentos que estão ali em símbolos no campo da astronomia. Ele fala que ali está a distância do Sol e da Terra, por exemplo. Então, as pirâmides são envolvidas
um pouco com esses enigmas, essas curiosidades, esse aspecto místico, mas são informações que nós buscamos e achamos na literatura espírita. O espírito Behemet fala também da mumificação, e nós sabemos que os egípcios eram reencarnacionistas, até abordaremos esse tema hoje, de forma que a mumificação para eles era facilitar o encontro, a volta do espírito para a sua futura reencarnação. Alguns acreditavam a volta no mesmo corpo, alguns outros historiadores chegam a falar que havia aquelas câmeras mortuárias, as mumificações com objetos pessoais, para que o espírito, na sua futura reencarnação, futura vida, pudesse encontrar pertences pessoais para facilitar o segmento da sua trajetória evolutiva. Mas, enfim, encontramos ali a presença da reencarnação, e a mumificação é um indicativo disso. Ele fala dos sacerdotes, que eram as pessoas detentoras do conhecimento e do comando da época, os sacerdotes egípcios, e ele fala que esses sacerdotes tinham realmente um conhecimento além da média, conforme Emmanuel também confirma, porque a maioria ainda não tinha como lidar com essas informações mais elevadas, e que alguns sacerdotes, naturalmente, que usavam esse conhecimento a mais para dominar a massa oprimida. Então, é uma comunicação que traz alguns apontamentos interessantes para nós, mas recomendamos A Caminho da Luz, capítulo 4, para estudar um pouco mais sobre a civilização egípcia, que nós sabemos que veio lá exilados de Capela, vieram de Capela, de lá degredados, mas trazendo um conhecimento aqui para a Terra, porque para lá os espíritos que vieram de lá atrapalhavam, já estavam aquém da evolução do planeta, mas para um planeta atrasado como a Terra, eles chegam trazendo conhecimentos que nós não tínhamos aqui na Terra. Então vejamos a sabedoria divina, né, onde tudo há utilidade e objetivo. A segunda comunicação do Palestras e Além Túmulo, o Dr. Moore, ele era amigo de Jobard, espírita da Sociedade Parisiense, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele, portanto, dá uma comunicação, falando que estava bem no mundo espiritual. Ele que em vida acreditava em gnomos, e agora ele fala que sabe que são espíritos, e nós sabemos que às vezes os gnomos que ficam aí na natureza são elementais, chamados de elementais, espíritos mais atrasados, sob o comando da espiritualidade superior, que cuidam da natureza. Ele faz essa referência, talvez porque tivesse algum interesse nessa temática. Fala de espíritos que podem tomar formas diabólicas, animalescas. Nós sabemos que isso acontece, né? O espírito, pela ação da mente ou pelo desequilíbrio profundo, ele acaba mudando a sua forma perispiritual, adotando uma forma monstruosa, muitas vezes para brincar, para assustar. E muitos seres da mitologia que foram criados são produtos, são provenientes dessas aparições, dessas manifestações espirituais, de espíritos que se apresentavam nessa condição. Ele fala que iria para um outro mundo, emissão. Mais uma vez aqui a referência à transmigração da alma. O espírito não está preso, não há vida apenas na Terra. O espírito, conforme a permissão de Deus e a necessidade, ele pode ir a outros mundos, se tem merecimento, a mundos mais superiores, em missão para mundos inferiores. E ele falava que estava indo a um planeta inferior a Júpiter, que é elevado, em missão. E ele fala um pouco da homeopatia também, rapidamente, que seria essa medicina que viria a crescer muito. Hoje vemos o tamanho da homeopatia, e que naquela época já estavam trazendo conhecimentos importantes, sobretudo sobre essas energias, esses fluidos latentes que nós trazemos em nosso corpo físico e são responsáveis pela nossa saúde ou a falta dela. Depois nós temos uma lição a Madame de Staël. Ela é uma comunicação também espontânea, romancista francesa conhecida,
ela dá uma comunicação, e aqui o que nos chamou a atenção é que ela diz que modificaria, retificaria 2/3 do que escreveu. Então vejamos como o espírito chega no mundo espiritual e ele vai reavaliar a sua existência. Feliz com o bem que fez, triste com aquilo que não ficou a contento e sedento, desejoso por modificar aquilo. Claro que ele não pode vir e apagar, mas muitos espíritos depois voltam para reparar aquilo que fizeram mal feito, retificar ideias que defenderam e foram perniciosas para ele e para aquelas pessoas que ele interferiu, porque um romancista, uma pessoa que escreve, os livros chegam a tantas almas, a tantos corações, formadores de opiniões. Hoje nós temos as redes sociais, temos a mídia, esses formadores de opiniões cujas ideias pessoais defendidas não são alinhadas com o bem e com a verdade e acabam interferindo em muitas vidas, naturalmente que regressando ao mundo espiritual e identificando que aquele pensamento estava equivocado, esse espírito se entristece e sente, né, como ela disse, eu retificaria 2/3, então sente vontade de mudar aquilo que externou, aquilo que expressou, seja verbalmente, seja por livros, seja pelas redes sociais. O espírito é responsável por aquilo que produz e pela interferência na vida alheia, de forma que temos que ter muito cuidado com redes sociais, com as ideias que defendemos, com aquilo que pregamos, que possamos estar compromissados com a ética, com a verdade, com o bem, para que depois não venhamos a nos arrepender no mundo espiritual, o que nos causará alguma tristeza conforme a gravidade daquilo que nós expressamos aqui na Terra. Pois também há uma lição aqui chamada Médium Pintor, lá dos Estados Unidos, uma prova da autenticidade da mediunidade, da imortalidade da alma. Era o Sr. Rogers. Ele tinha essa mediunidade muito particular de pintar quadros que eram retratos de pessoas já desencarnadas, que já regressaram ao mundo espiritual, pessoas que ele nem conhecia. O autor do texto que foi publicado num jornal nos Estados Unidos e que Kardec agora reproduz na Revista Espírita, ele próprio teria recebido o Sr. Rogers na sua residência e lá esse médium teria pintado 2 quadros, um do seu avô, já falecido, e de um parente muito distante que ele sequer lembrava, também já falecido, que inclusive esse segundo parente ele precisou ir atrás de outros familiares para poder encontrar uma fotografia, alguém que reconhecesse aquele retrato, porque ele primeiro, de pronto, ele não reconheceu, e depois foi confirmado, inclusive do seu avô com detalhes da camisa que o avô gostava de usar, os cabelos. Então como é que o médium podia criar um retrato de alguém que ele não conheceu, reproduzindo tantas coisas reais? Então isso é a prova de que ele era médium, possivelmente estava vendo esses espíritos ao fazer a pintura, o quadro, ou de alguma forma isso lhe era mostrado numa tela fluídica, por exemplo, mas enfim, ele reproduzia e isso comprova que era uma faculdade autêntica, comprova também a imortalidade da alma. Depois nós temos aqui Independência Sonambúlica, também é um texto, nós vamos ver que na Revista Espírita Kardec abordará muito a questão do sonambulismo. Quem quiser estudar um pouco, está lá em O Livro dos Espíritos, né, questão 425 e seguintes. Kardec estuda esses estados da emancipação da alma, o sono, o sonambulismo e o êxtase são gradações, né, de estados de emancipação, o sono mais incompleto, o sonambulismo um pouco mais completo do que o sonho, e o êxtase o mais completo de todos, onde a pessoa, o espírito, né, momentaneamente desligado do corpo pelo repouso, ele acaba tendo mais liberdade. No caso do sonambulismo, né, muitos acabam, por questões particulares, se movimentando com o corpo físico, mas enxergando com as faculdades da alma. Então, por isso que muitos sonâmbulos, neste caso aqui, por exemplo, que ele cita, têm clarividência,
ou seja, narram coisas que estão acontecendo à distância, falam de conhecimentos que durante a vigília, enquanto acordados, está bloqueados, eles não se recordam porque isso é da memória espiritual. Então, o estado sonambúlico há uma amplitude das faculdades da alma e o espírito então agora começa a falar, trazer revelações. E aqui é interessante que o sonambulismo ele pode ser uma faculdade anímica do próprio espírito, é um conhecimento dele, é aquilo que ele está vendo no mundo espiritual e ele está relatando, ou pode ser mediúnica, o mediúnico, o sonambulismo, que mediunidade é quando nós estamos sendo intermediários de um outro espírito, de forma que se o sonâmbulo está em contato com outro espírito, está vendo e traz alguma informação, alguma ideia daquele espírito, ele está sendo intermediário. Portanto, pode também se caracterizar uma faculdade mediúnica. Então, o sonambulismo tem essa particularidade, pode ser anímico, pode ser mediúnico. Mas quem quiser estudar mais, pode buscar o Livro dos Médiuns, também trata desse tema, e o Livro dos Espíritos, a partir da questão citada, 425. Nós temos também aqui algo que o Kardec retrata, um conto, né, Uma Noite Esquecida, ou Manusa a Feiticeira, um conto que um espírito dita numa reunião mediúnica. E ele então é um conto curto, e Kardec, mais uma vez tentando demonstrar a mediunidade, a autenticidade, a imortalidade da alma, porque um espírito que viveu na Terra, agora após a morte, traz, né, um conto, traz uma ideia, traz uma poesia, e aqui no caso um conto, e Kardec faz questão de reproduzir para comprovar a imortalidade. Lembrando que havia muito ceticismo naquela época, muito materialismo, então era importante esses fatos a fim de que viessem comprovar a imortalidade da alma, a autenticidade das faculdades mediúnicas. E ele encerra com variedades, ali um texto bem curto, onde ele fala de um monumento que havia de um general, e esse general, esporadicamente já falecido, em espírito aparecia. E muitas pessoas chegaram a ver este general ali nas proximidades daquele monumento, de forma que mais uma prova da imortalidade da alma. E agora nós gostaríamos de retomar aqueles 3 itens que nós abordaremos com mais profundidade. O primeiro deles é muito interessante, eu chamo a atenção porque ele se mostra bastante atual. Nós vamos ver o artigo Polêmica Espírita, porque já nesse início da Revista Espírita, primeiro ano, era a Tribuna do Espiritismo, naturalmente Kardec que a utilizaria para discutir as ideias e, se necessário, muitas vezes, defender o Espiritismo de ataques que mereceriam alguma resposta, alguma correção. E aqui este artigo ele é muito interessante, talvez seja o primeiro artigo da Revista Espírita onde Kardec já está delimitando aquilo que ele responderia e aquilo que ele não responderia. Então, nós vamos perceber nesse artigo a grandeza moral de Kardec, a pedagogia de Kardec, um espírito superior, porque ele vai deixar bem claro aqui no texto que ele não responderia todos os ataques. E aqui ele faz uma afirmação muito profunda. Para muitos desses ataques, o silêncio é a melhor resposta. E Kardec fala assim de forma muito produtiva, né? Ele fala que muitas vezes estas defesas de todos os ataques pode degenerar ou revelar personalismo, portanto orgulho. A pessoa às vezes quer demonstrar que sabe mais do que o outro, não aceita ficar vencida, então ficam essas discussões que não terminam nunca, um tentando impor ou demonstrar ao outro que sabe mais, que está com a verdade. E Kardec, um espírito superior, não estava dominado pelo personalismo ou pelo orgulho. Então ele diz que se você cria, e chega inclusive a falar isso, se você cria este hábito
fica difícil, porque você quer tudo rebater, tudo sair em defesa própria ou em defesa do espiritismo, quer demonstrar que sabe mais do que outro, se torna um hábito, vira algo pernicioso para a pessoa que cria este hábito de tudo se defender, tudo ter que falar, tudo, e não termina nunca, porque o outro também vai querer se defender muitas vezes, e assim ficam essas idas e vindas de discussões estéreis. Então Kardec fala que tomar cuidado com o personalismo, e ele fala também do tempo valioso. Kardec tinha, nós vamos ver em outros textos da Revista Espírita, plena noção da grandeza da sua tarefa e talvez do pouco tempo que ele tivesse. De forma que ele vai utilizar o tempo com muita sabedoria e ficar defendendo o espiritismo de ataques levianos, de ataques que não mereciam uma resposta, certamente tomaria tempo e comprometeria em alguma medida a sua tarefa, a sua missão. Então vejamos a visão de Kardec, a questão do personalismo, a questão do tempo, até porque ele não estava ali disposto a entrar nessas contendas acirradas. E vamos ver futuramente que mesmo quando saía em defesa do espiritismo, e raramente de si mesmo, quando havia ataques muito graves, ele sempre fazia com profunda amorosidade, educação, sem atacar a pessoa. Mesmo atacado, Kardec nunca atacou ninguém, isso merece. Então Kardec não tinha uma motivação inferior, porque Kardec sempre deixará claro que o espiritismo não fazia proselitismo. Então ele não tinha a intenção de converter ninguém, mas de esclarecer aqueles que estavam interessados em aprender o espiritismo. Isso faz uma grande diferença. Porque se eu tenho a intenção de converter de qualquer jeito à força, naturalmente que eu vou ficar usando de todos os argumentos, dispondo de todo o meu tempo para poder converter o outro. E aí está, muitas vezes, o personalismo. Então, como não havia essa pretensão, Kardec não precisava sair se defendendo de tudo. Quem tivesse interesse buscaria a doutrina espírita para o seu esclarecimento. Vamos ver que Kardec soube, e isso nós vamos ver ao longo da Revista Espírita, muito bem quando responder ataques e quando não responder. Quando se distorcia por maldade a informação espírita, todas as vezes que se falava algo equivocado do espiritismo, sem conhecimento de causa, ele faria questão de falar, olha, falaram isso, mas o espiritismo não é assim. Porque muitos vão fazer ataques levianos, sem conhecer o espiritismo minimamente. Então, eram ataques de má fé. E muitas vezes era necessário corrigir uma informação que saía na mídia da época, para que não ficasse para os leitores uma falsa ideia do espiritismo. Então Kardec teve essa sabedoria de o que responder e como responder, evitando essas discussões inúteis e não desperdiçando tempo e energia, que são valiosos, eram valiosos para a sua tarefa. E nós vamos trazer um pouco dessa lição de Kardec para a nossa vida hoje. Isso é muito importante. Em muitos textos nós vamos ver, a Revista Espírita propicia isso, em conhecer um pouco mais o lado moral de Kardec. E vamos ver que ele era um espírito muito virtuoso. Ele diz, uma vez nesse caminho, difícil seria sair dele. Ou seja, cria-se o hábito das discussões acirradas, agressivas. A hora que a pessoa vê, virou algo comum na vida dela. Ela já não consegue mais deixar de fazer aquilo. E atrai-se espíritos equivalentes. Então, se eu tenho este ímpeto de personalismo, naturalmente que eu atraio espíritos equivalentes que vão potencializar esse defeito que eu já tenho, e vou levar a minha vida inteira tentando mudar o outro, mostrar que sou melhor que o outro, que eu estou sempre com a razão. E Kardec, de forma que Kardec diz que o próprio crescimento da doutrina rápido, naquela época, demonstra, e era a melhor resposta para esses ataques, demonstra a sua grandeza, porque instruía, era racional, consolava, era um convite ao bem, apresentava-nos o sentido da vida. Então diz que Kardec, para muitos ataques, o próprio crescimento do espiritismo era a melhor resposta. E aqui nós vamos ver a humildade de Kardec, uma virtude do codificador, que ele diz que desde já antecipo que eu não saberei responder a tudo.
E ele fomentava que as pessoas encaminhassem perguntas sérias, objeções bem fundamentadas em relação a algum ponto do Espiritismo, para que ele pudesse estudar, se esclarecer. Olha que interessante, então Kardec pede isso, né? Se houver alguma objeção, e ele diz, se houver algum erro em alguma ideia que foi expressada na revista espírita, ou em algum ponto espírita, nós mudamos, é o caráter progressista do Espiritismo. Se estivermos em erro em algum ponto e a ciência demonstrar, muda-se esse ponto, porque o Espiritismo é eminentemente racional, não é a fé cega. Então, a grandeza, a humildade de Kardec, pergunte, façam objeções sérias, que isso é bom porque eu terei que estudar. E se eu estiver em erro, certamente não terei nenhum problema em reconhecer esse erro, né? E a amorosidade de Kardec, que consta do texto, que ele diz, inclusive, estou aqui à disposição. Muitos vêm me visitar, ou durante conferências, eu estou aqui para acolher a todos, para instruir, ou seja, ele se coloca à disposição de servir, acolher as pessoas, instruir, e isso nós vamos ver na vida de Kardec, ele fez muito bem, acolhendo as pessoas. Ele recebia visitas em sua casa, na sociedade parisiense, pessoas que vinham de locais distantes, e Kardec sempre acolhia fraternalmente essas pessoas. E comparando com a nossa vida hoje, com essas redes sociais, onde nós temos tantas discussões, nem todas saudáveis, polarizações de ideias, ódios, vemos muito isso nas redes sociais hoje. Olha o texto de Kardec, como é atual. Deixar de entrar em discussões inúteis, personalismo, a gente não quer perder uma discussão, não levar desaforo, e a gente sai perdendo, porque estamos desgastando-nos tempo valioso, energia valiosa, que poderiam ser empregadas utilmente em outras coisas, e ficamos ali nos desgastando nesses debates, muitas vezes sem fim, nas redes sociais. Então, é tomar muito cuidado, não que não possamos nos manifestar nas redes sociais, mas saber discussões úteis, produtivas, escrever com equilíbrio, com sabedoria, não de forma, muitas vezes, apaixonada, descontrolada, colocando ali muitas vezes o nosso ódio, né? Os haters, né? Muito ódio na internet hoje, né? Um pensa diferente de mim, eu já ataco, eu já não aceito. Então, muitas vezes nós vamos ter que adotar este exemplo de Kardec. O silêncio é a melhor resposta. Ainda que nos ataquem pessoalmente, ou que uma ideia ali esteja sendo discutida e a gente discorde, mas você vê que há locais na internet onde há discussões saudáveis e há locais virtuais onde essas discussões são realmente apaixonadas, movidas por ódio, raiva, agressividade. Não vale a pena entrarem nessa linha de discussões, né? Então, silêncio, força moral para se permanecer em silêncio, né? E é interessante que vemos agora, nós estamos aqui ano 2000, um ano novamente com eleições municipais, então há que se tomar muito cuidado para não perdermos o equilíbrio. O espírita precisa seguir mais esse modelo de Kardec, porque às vezes nós no movimento espírita criamos ou participamos de discussões inúteis do ponto de vista da própria doutrina, mesmo discussões que não levam a nada, fazemos inimizades, descarregamos o nosso ódio, o nosso aborrecimento por conta de discussões tão bobas dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, das tarefas da casa espírita. Ou nós entramos e engrossamos a fileira daqueles que estão discutindo assim, ou nós criamos essas discussões bobas e inúteis que somente criam divisões e antipatias dentro do movimento espírita. E a lição de Kardec qual é? O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Não entrarmos em discussões inúteis que não nos levarão a lugar algum, que não são produtivos. Agora, em havendo uma discussão útil, produtiva, em sendo necessário, nós vamos nos posicionar, mas com humildade, com amorosidade, que são os exemplos deixados pelo codificador, e veremos em muitos textos isso, com certeza. No texto Pluralidade das Existências, na Revista Espírita também um texto marco, assim, porque Kardec vai estar apresentando a reencarnação para o público leigo. Aqui eu destaco outra virtude do codificador,
a sua pedagogia. Ele era professor, pedagogo, então ele sabia muito bem se expressar, dirigir a públicos diferenciados, de forma que aqui ele escreve um texto para o leigo mesmo entender a reencarnação, né? Faz um apelo à razão, demonstrando, porque a ideia das múltiplas vidas, principalmente no Oriente, já estava presente. Era muito fácil você encontrar no hinduísmo, nós vamos na Índia, vimos os egípcios, a metempsicose, né? Que, embora equivocada a ideia da metempsicose, voltar em corpos de animais, o que é impossível, mas já é a ideia das múltiplas vidas. Então, mas Pitágoras, Kardec cita, né, que o grande matemático, e ele sabia de algumas vidas, de 3 vidas passadas, pelo menos, ele tinha essa recordação, de forma que a reencarnação está presente, né? Desde que o homem está aqui, desde tempos imemoriais, nós vamos encontrar referências à reencarnação. Então, o Espiritismo não criou a reencarnação, não inventou, é uma lei divina. E Kardec vai falar, algumas pessoas descartam a reencarnação por não lhe convir. Então, a pessoa pode descartar, mas é uma lei divina. Mesmo quem não acredita já reencarnou centenas de vezes e vai reencarnar mais milhares de vezes. A reencarnação vai reencarnar até se tornar um espírito puro, tendo essa ideia de reencarnação como esta ida e vinda do corpo físico como necessidade de evolução. A gente sabe que uma vida só é insuficiente para os aprendizados necessários para o ser imortal. E aqui é tão interessante, né? Quem quiser estudar mais esse tema, segunda parte do Livro dos Espíritos, justamente no capítulo 4, a pluralidade das existências, diversas questões onde Kardec vai falar. E ali na 171, em que está alicerçado o dogma da reencarnação, pergunta Kardec e os benfeitores, na justiça divina. Sem reencarnação não há justiça divina. Muitos pontos ficam incompreensíveis. Kardec traz alguns deles, né? Como entender as aptidões diferenciadas, as crianças gênios superdotadas. Vemos pessoas com aptidões morais e intelectuais totalmente diferentes. Às vezes irmãos cresceram no mesmo lar, gêmeos, univitelinos, idênticos, mesmo material genético, com temperamentos, personalidades diferentes, porque um sofre mais do que o outro. Então essa é a lógica. Você tira a reencarnação e começa a fazer perguntas, ficamos sem respostas. Com a reencarnação nós encontramos as respostas e vemos ali o amor de Deus, a misericórdia divina, a justiça divina. E Kardec dá um exemplo extraordinário. Ele, sim, como eu falei, é um artigo escrito muito para a pessoa leiga começar a entender a reencarnação. Então, imaginemos 2 donos de fábricas, 2 fabricantes, e cada um tem um operário trabalhando ali, que comete um equívoco naquele dia de trabalho, um erro, executa mal a tarefa. Um fabricante vem e diz assim: olha, executaste mal a tarefa, estou, portanto, despedindo, estou mandando embora. Aí este operário não consegue outro emprego e vem a morrer na miséria. O outro fabricante, cujo operário repetiu o mesmo erro, diz: olha, realizaste mal a tua tarefa, mas vou te dar uma oportunidade, você vai ter que reparar essa tarefa mal executada, vai ter que realizá-la agora de forma correta para compensar isso, mas vou lhe dar uma nova chance. E esse operário vem e agora executa a tarefa de forma errada. E a gente pergunta, qual dos 2 fabricantes agiu com mais grandeza moral? Foi mais humano? Claro que foi aquele que não despediu o operário por conta de um único erro. E se nós, humanos, queremos agir dessa forma, achamos que o correto é agir dessa forma, dar mais uma chance, o que nós esperamos de Deus? Nós queremos que Deus, com uma única vida, às vezes com um único erro ou pequenos erros, vai nos destinar ao inferno eterno, ao sofrimento eterno, incompatível com a misericórdia divina. Então, se a gente espera que um fabricante dê mais uma chance ao operário para reparar o mal, Deus também. Aí está o amor de Deus. A reencarnação nos dará infinitas possibilidades de reparar os equívocos, porque somos filhos de Deus. Ele não iria nos deserdar e nos deixar eternamente no inferno. Então, olha só o exemplo de Kardec. Ele dá um outro exemplo extraordinário. Ele diz imagine, por exemplo, você pegar 1000 pessoas com idade de 1 a 80 anos. E como se levantasse um véu sobre o passado delas
e partíssemos do pressuposto que todas nasceram no mesmo dia. E aí você olha e fala, nossa, mas por que tem uns maiores e outros menores em termos de estatura? Por que uns são mais velhos e outros são mais novos? Uns mais instruídos e outros mais ignorantes? A gente fica sem resposta, olhar tanta diversidade assim, com este véu levantado sobre o passado. Mas quando a gente levanta o véu e vemos que são pessoas com idades diferentes, aí a gente passa a entender a diversidade de tamanho, a diversidade de conhecimento, a diversidade de idade. Assim é a reencarnação. Então, quando nós tiramos o véu do esquecimento que a reencarnação gera, isso vamos estudar mais à frente, nós vamos ver que cada um aqui na Terra é um espírito, às vezes mais antigo que o outro, mais vivido, que fez escolhas mais ou menos acertadas. Aí nós começamos a entender, porque não estamos enxergando só o corpo, mas o ser imortal que está ali. Então, passamos a entender porque que alguns têm mais aptidões boas, crianças boas desde o berço, outros que são ruins desde o berço, defeitos morais, outros têm virtudes, mais cultos, mais ignorantes, mais vividos, menos vividos, porque estamos falando do ser imortal. E assim nós entendemos, portanto, algumas dessas aparentes contradições que a vida nos apresenta, mas que a reencarnação vai nos apresentar. É um texto muito bonito de Kardec. E por fim, um texto, Problemas Morais, novamente repetindo o tema do suicídio, que nós já, quem quiser buscar, em setembro de 58 falamos lá do suicídio por amor, e aqui Kardec dirige 3 perguntas, aqui em novembro de 58, no Estudo em Foco, 3 perguntas ao Espírito São Luís. E uma delas que nos chama a atenção, que Kardec fala, olha que curioso, porque uma pessoa que está pensando em se matar e criando uma oportunidade para isso, em outros momentos da vida, se ela for atacada por alguém, por exemplo, ela vai defender a vida. Como é que acontece isso? Uma pessoa que está pensando em se matar, ao mesmo tempo, se ela vê a sua vida em perigo, ela vai lutar e se opor a este perigo para preservar a vida. Como é que pode acontecer isso? E São Luís responde sim. Há um instinto de conservação e o medo da morte fará com que a pessoa lute pela preservação da vida. Mas a gente vai perceber que o suicida, né, que ele está com a ideação suicida, ele está normalmente problema de saúde mental. Há muitos estudos nessa área, depressivo, ansioso, síndrome de pânico. 90%, há um livro que eu indico, Viver é a Melhor Opção, do nosso companheiro, escritor e orador espírita André Trigueiro, onde ele faz um estudo bem jornalístico e ao final um capítulo com as informações espíritas. Então a gente vê que 90% são relacionados a problemas de saúde mental tratáveis. Então a gente percebe que essa pessoa que está pensando em se matar, por variados motivos, ela está num estado de desequilíbrio emocional, mental, moral, oscilando muito às vezes, né? A hora quer viver, a hora não quer. Então acontecem essas oscilações de comportamento, mas ainda o instinto de preservação está presente nela. Então, mesmo pensando em se matar, possivelmente se alguém tentar atentar contra a sua vida ou acontecer algum acidente que coloque a sua vida em perigo, ela vai possivelmente usar de todas as forças para, naquele momento, se libertar da morte. Mas, ao mesmo tempo, com esse desajuste, com esse desequilíbrio, enfrentando talvez provas amargas da vida que ela não tem força e acreditando que matar-se acabará com todos os problemas e não acabará, vimos o espírito desperto do lado de lá com todas as consequências desse gesto infeliz, né? Ela, portanto, pensará em se matar. Em algum momento achará que é a solução. Até porque, como São Luís fala, temos também a obsessão. Então, às vezes, naquele momento que ela tira a vida, além desse desequilíbrio emocional, moral, espiritual, a obsessão, naquele momento, em momentos próprios, vai potencializando, instigando a pessoa a se matar. Em outros momentos, talvez o espírito obsessor não presente, e a pessoa vai enfrentar uma situação e ela vai tentar lutar a favor da vida. Então, há, sim, muitos casos dessas aparentes contradições, mas que o Espiritismo explica, sobretudo com o fator obsessivo. Mas São Luís fala, Kardec pergunta a ele, ele fala, mas não nos esqueçamos da ajuda espiritual.
Então, aquele que pensa, qualquer pessoa que está passando por algum problema e aquele que pensa em se matar, há muita ajuda espiritual. Não falta socorro divino para ninguém. Os benfeitores, os nossos guias espirituais, parentes que estão em condições e já voltaram ao mundo espiritual querendo nos ajudar. É sintonia. Então, busque ajuda, busque os amigos, busque a religião, conecte-se com Deus, ore, boas leituras, crie sintonia para que esses espíritos venham ajudar e coragem de mudar. Porque muitas vezes de São Luís, os benfeitores trazem mudança de hábitos, precisa de coragem. Então tem que mudar alguns hábitos, alguns pensamentos, algumas ideias que eu cultivo. E para isso precisa de persistência, coragem. Aí existe a medicina, a medicação que vai nos ajudar muito, a psicoterapia. Todos os recursos devem ser buscados, os recursos médicos, os recursos espirituais e essas ajudas. Mas é sintonia, é livre-arbítrio. Eu vou escolher se eu vou me sintonizar com esse bom espírito que quer me reerguer, quer me fortalecer, quer me ver alegre de novo, ou com aqueles espíritos inferiores que querem me ver para baixo, que querem que eu me mate. Porque eles sabem que a vida não acaba, sabem que aquele que se mata vai acordar no mundo espiritual profundamente infeliz e decepcionado, porque estará com os mesmos problemas agora agravado pelo sofrimento no mundo espiritual. Então são perguntas interessantes que Kardec fez, mas o Espiritismo sempre se posicionando a favor da vida. Então são artigos muito interessantes. Apresentamos aí então a Revista Espírita de novembro de 58, a grandeza de Kardec, a grandeza do Espiritismo, e estaremos novamente no próximo estudo, contando com a sua adesão. Um abraço.